Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Domingo, dia 23 de fevereiro, e Corinthians e Guarani acabaram de jogar. Na partida, como podemos ver aqui na tela, um empate entre Corinthians 2, Guarani 2. Mas o que aconteceu nesse jogo para esse placar ser o resultado final? Vem cá que eu vou te contar tudo o que houve nessa partida que ocorreu na Neoquímica Arena pela última rodada do Paulistão 2025. Para começar falando sobre esse jogo, eu tenho que ter uma opinião, tenho que falar para vocês uma opinião que eu já tenho tido desde o começo da temporada. O Corinthians, para mim, até o momento, é uma equipe que não me passa confiança. Muitos jogadores não me passam confiança e nisso eu posso citar principalmente a zaga, né? Os jogadores defensivos. Isso é uma tônica que toda a torcida do Corinthians está tendo. Os jogadores de defesa não passam confiança para o torcedor. E nessa partida, para mim, isso ficou cada vez mais claro, já que, não sei se vocês conseguem enxergar, mas se não, eu vou passar para vocês. O Corinthians nesse jogo teve 14 finalizações, sendo 6 no gol. Já o Guarani teve 8 chutes, sendo apenas 2 no gol. Ou seja, 2 chutes no gol, 2 chutes que o Guarani conseguiu fazer o gol. Mas por que o Guarani conseguiu fazer o gol? Se analisar essa partida pra mim, a atuação do Bidu defensivamente foi muito aquém. O Bidu é um jogador que defensivamente tem muitos problemas. Tanto que, por isso que eu creio que o técnico Ramon Dias prefere em muitos jogos colocar o Hugo. Mesmo que o Hugo seja muito criticado por grande parte da torcida corintiana. Essa decisão foi por o que eu acabei de falar. O Hugo defensivamente acaba sendo mais eficiente do que o Bidu. Mesmo que não seja tão assim mais eficiente, mas acaba sendo mais eficiente do que o Bidu. E sobre o Léo Maná, que era o lateral direito no jogo de hoje, eu achei a partida do Léo Maná ruim. Ofensivamente, ruim. Defensivamente, foi um jogador que sofreu muito com o João Vitor, se eu lembro bem o nome do jogador que está jogando pela ponta do lado dele, sofreu muito e o segundo gol acaba acontecendo nas costas dele, ele não conseguiu acompanhar, o Félix Torres foi tentar fazer a cobertura, também chegou atrasado, cruzamento na área, o Kaká não conseguiu se antecipar, gol do jogador do Guarani. E o segundo gol do Guarani já era um gol completamente esperado, tá? Assistindo a partida, quando começa o segundo tempo, o Corinthians tem muitas dificuldades para conseguir sair da zaga e começar a criar jogadas. A zaga estava tendo muita cabeça e o segundo gol era claro. Voltando um pouquinho para o começo do jogo e sobre o primeiro gol. Primeiro gol do Guarani, depois irei falar sobre os gols do Corinthians, mas o primeiro gol do Guarani é uma bola que vem do lado do Lomaná, uma inversão, né? Um lançamento para o lado esquerdo, defensivo do Corinthians, lado direito, ofensivo do Guarani. O Bidu não olha para suas costas, a bola chega no Rafael Bilu, que chega fatiando de chapa no canto do direito do goleiro Hugo Souza, gol do Guarani. Ou seja, o Guarani precisou de poucas chances para marcar gols. E por que poucas chances para marcar gols? Porque a zaga do Corinthians, nas poucas chances que cede, acaba penando. Mas não é nas poucas chances que a zaga do Corinthians permite. Porque a zaga do Corinthians, se enfrentasse um time que tecnicamente fosse melhor, um time até mesmo analisando, vamos pegar uma primeira divisão, a zaga do Corinthians iria ceder muito mais chances nessa partida. Pensa se essa partida fosse contra um Palmeiras, contra o São Paulo, a zaga do Corinthians cederia muitas chances. A zaga do Corinthians conseguiu ainda assim falhar 2 vezes, as 2 vezes foram gols porque foram falhas cruciais para o jogo do Guarani. Como eu já tô falando, para minha equipe do Corinthians é uma equipe que não convence nessa temporada, apesar de ter melhor campeão do Paulistão, creio muito que seja, porque em muitos jogos o Corinthians ainda assim consegue achar um gol e ganhar, mas pensando em Série A, pensando em jogos ainda mais fora de casa, contra equipes de maior nível, que acaba sendo na Série A, eu não imagino que o Corinthians vá conseguir tantas vitórias, se manter esse aspecto, esse nível, então eu creio que sim, o Corinthians tem que ter uma melhorada muito grande no seu nível, uma equipe que não passa confiança. Na zaga, para mim tem que chegar reforços que eu como qualquer corintiano, imagino que também não vão chegar. Isso acaba você ficando até meio triste com tudo do seu time, porque você pensa que o time tem tudo para dar um passo à frente, só que mantendo esse nível defensivo é até um pouco difícil, né? Ainda bem que o João Pedro Tchoca, para mim é um jogador que eu confio muito e voltou, foi muito bem no seu empréstimo ao Ceará, volta ao Corinthians, e eu creio que pode sim ser muito útil para o Corinthians nessa temporada, e creio que irá continuar até o final da temporada sendo um dos zagueiros titulares ao lado do André Ramalho. Sobre o gol do Corinthians, primeiro gol do Romero, uma recuperação de bola na zaga do Corinthians, o Maicon, a bola chega no Maicon, o Maicon acha o passe,
Coronado chega na esquerda, toca pro Bidu ofensivamente, como eu digo, é um jogador que eu gosto, eu acho que ele é um jogador muito agudo, é um jogador que consegue bons cruzamentos, ele cruza pro Romero, que tá na entrada da grande área, pelo lado direito ofensivo do Corinthians, o Romero consegue a finalização e faz o primeiro gol do Corinthians. O segundo gol do Corinthians foi no momento que o Ramon Dias não queria ver o Corinthians, né? A torcida não queria ver o Corinthians perder em casa pro Guarani. Corinthians que em casa ainda está invicto nessa temporada. Em casa, hoje foi o primeiro empate do Corinthians na temporada. O Corinthians só tinha vitórias em casa até o jogo de hoje. Então tem um escanteio, ele coloca muitos dos titulares, né? Não todos, mas os que podem, né? Os 5 permitidos. Tirando o Alex Santana, que não é titular, mas ele coloca Bidon, que eu creio que vai voltar a ser titular do Corinthians. Memphis Depay, Rodrigo Garro e Yuri Alberto. Lançamento em uma cobrança de escanteio do Garro, a bola chega no Romero, que consegue ficar nas costas do jogador, bola no peito do Romero, Romero chega batendo e faz o gol de empate do Corinthians. O Corinthians, pra mim, perdeu uma chance no final do jogo, né, que vocês podem analisar, que foi uma chance surreal. Um lançamento do Garro que vem lá do campo de defesa, muito longe, ele consegue um lançamento, o Romero corre, consegue a bola, dá um belíssimo passe pro Yuri Alberto, talvez o passe poderia ter sido um pouquinho mais na frente pro Yuri Alberto, mas o Yuri Alberto ali vai muito mal na tomada de decisão, ele mete um pouquinho a bola pro lado e tenta um toque de cobertura, o goleiro do Guarani defende, né, na continuação, cruzamento pro Depay, o Depay cabeceia, a bola bate na trave, o goleiro dá um tapinha leve na bola e a bola tava aberta, o gol tava aberto pro Yuri Alberto marcar o terceiro gol nos minutos finais do jogo e o Yuri Alberto se complica de forma totalmente estranha. É isso que eu digo, pra mim o Corinthians perde muitas chances e o Corinthians cria menos chances do que pode, onde o Corinthians cria poucas chances. O Corinthians também cria bastante chances nos jogos, mas poderia criar muito mais se tivesse individualmente melhor e se enfeitasse menos em muitos momentos. Sobre, né, como eu disse, foi a última rodada do Paulistão, então todos os jogos no mesmo horário, como foram os outros jogos? Pra passar rapidamente pra vocês. Uma das grandes novelas dessa última rodada era sobre o Palmeiras se classificar ou não. Palmeiras ou Ponte Preta? No final, deu Palmeiras. Vitória por 3-2. O Palmeiras conseguiu ganhar do Mirassol e está classificado para as quartas de final do Paulistão. E sobre rebaixamento. Quem foram os rebaixados do Paulistão? O Água Santa dá adeus para a competição. E uma das novelas que tivemos, o Água Santa foi rebaixado para a segunda divisão, junto com a Inter de Limeira. Inter de Limeira que perdeu por 3-0 para o Santos, com uma partidaça de Neymar, até onde eu vi pelas estatísticas, o Neymar com 2 assistências, Neymar com um gol olímpico, que foi lindo. Então, resumindo, novamente a partida do Corinthians, para encerrar esse vídeo, muito obrigado a quem assistiu até agora. O Corinthians, pra mim, não passa confiança. A zaga do Corinthians precisa ser melhorada. Ok, que essa era a zaga reserva, mas a zaga titular eu também não confio, seja em ambos os laterais, o direita e esquerda do reserva e do titular eu não confio. A dupla de zaga, eu ainda não tenho total confiança em ninguém, mas o que eu mais confio é o Choca. Então a zaga não é uma zaga que confia, tirando, obviamente, o goleiro. O Hugo Souza é um jogador que eu tenho extrema confiança. E meu pensamento é simples. Um time com uma zaga que não passa confiança precisa fazer muitos gols. Porque aí os gols que seus jogadores ofensivos vão fazer vão acabar ajudando aos erros da zaga não serem tão graves. Só que um time que pra mim perde muitas chances e um time que pra mim enfeita demais e por isso faz poucos gols, acaba tendo 2 problemas. Faz poucos gols com o tanto que cria e acaba precisando de poucas chances sofridas para tomar gol. Entra uma bola de neve que o time não vai conseguir andar para frente. Eu ainda assim vejo o Corinthians como um dos grandes, e se não o maior favorito para ganhar o Paulistão. Mas pensando no resto da temporada, em Libertadores, onde os jogos serão mais duros, no meu pensamento, e no Brasileirão, que é uma competição com muitas viagens, times melhores tecnicamente, o Corinthians pode sim sofrer se não melhorar, se não ter ajustes na zaga e algumas melhorias individuais no elenco. Essa é a minha opinião sobre o Corinthians em si na temporada, sobre a partida entre Corinthians e Guarani, um jogo entre 2-2. Destaques individuais, Romero muito bem. Quem pra mim foi mal? O quarteto inteiro defensivo, Kaká, Félix Torres, Léo Maná e Bidu, achei bem aquém. Charles, aquém há muitos jogos. O Maicon falta um pouco de forma física, ele tem que voltar ainda, mas feliz em ver ele, em grande momento ele esteve bem no jogo na minha visão. E o Coronado pra mim é um jogador que eu torço muito que recupere, mas todo torcedor torce, né? Mas a gente tá torcendo há tanto tempo e a gente não vê uma melhora tão grande.
Então essa é a minha opinião, minha visão sobre Corinthians 2, Guarani 2, nesse domingo pela última rodada do Paulistão de 2025. Voltamos amanhã tem vídeo sobre a minha opinião e minha visão sobre os jogos das oitavas de final da Champions League. Quarta-feira tem Corinthians Universidade Central, jogo de volta da Libertadores. E no final de semana tem quartas de final do Paulistão, tem vários times jogando e vai ter vídeo do Corinthians, vai ter vídeo de vários outros times, Palmeiras, São Paulo, vai ter vídeo de tudo. Então é isso, um abraço e até a próxima. Valeu!